Vamos falar então sobre a distância entre retas reversas, tá? Qual que é a situação, qual que é a interpretação geométrica dessa distância? Bom, então vamos supor aqui que eu tenha dois pontos, né, dois vetores diretores. A partir disso, então, nós vamos construir as nossas duas retas reversas. Essa nossa reta F, olha, ela é uma reta que passa pelo ponto D e tem aqui como vetor diretor esse vetorzinho V aqui, tá? Que está na base aqui, né, construído. E a gente tem também a reta G, que é a reta que passa pelo ponto E, e tem esse aqui, vetor diretor, tá? Então, como elas são reversas, a situação delas serem reversas é essa daqui, ó, tá? Elas são retas que não estão no mesmo plano, né? Elas não se cruzam, tá? É essa a nossa situação. Como que é definida, então, a distância entre essas duas retas, tá? Para fazer a definição dessa distância, a gente vai construir aqui, a partir desse ponto D, a gente vai fazer aqui a cópia desses dois vetores, tá? Olha lá, copiei aqui nesse ponto E esse vetor diretor da reta, e o vetor diretor da outra reta eu copiei aqui, tá? Então, quer dizer, a partir desses dois vetores diretores, a gente vai construir aqui o vetor entre esses dois pontos, né? Que vão ligar, esse vetor vai ligar aqui essas duas retas, tá? A partir desses três vetores, a gente consegue o nosso prisma, tá? Esse prisma aqui, né? Vocês se lembram que a gente já fez algo parecido quando a gente estudou os produtos, né, entre vetores, tá? Que o volume desse prisma aqui é o módulo, né, é o módulo do produto misto entre esses três vetores. Mas enfim, como que a gente define então a distância entre essas duas retas? A distância entre essas duas retas, ela vai ser a distância, a altura desse prisma, tá? Desse ponto D aqui em relação a essa base aqui, tá? Então, nós vamos descer. Como que a gente calcula isso? Considerando o plano que contém essa base, vamos marcá-lo aqui, tá? Considerando esse plano aqui, ele vai ser essa altura, né? Passando aqui perpendicularmente a esse plano, esse segmento que perpendicular a esse plano, que passa por esse ponto D, que é exatamente esse segmento aqui. Olhem só. Tá? Aqui o nosso prisma ficou bem achatadinho, né? Mas é essa distância aqui. Tá? Então, nessas condições aqui, só para provar para vocês, né? Nessas condições aqui, olha, esse segmento tem 0,57, e se eu pedir para calcular aqui a distância entre essas duas retas, o GeoGebra faz automaticamente e também consegue aqui como 0,57. Então, a distância entre as duas retas nada mais é do que essa altura do nosso prisma, tá? Considerando aqui o plano, né? Passando aqui por um dos pontos, né? E o outro ponto, né? O ponto oposto, né? Na face oposta a esse plano, ok? É como se fosse a distância desses dois planos, né? O que passa por essa face e o da face oposta. Essa é a interpretação geométrica, a gente já vai fazer como que isso sai o cálculo algébrico disso. Olha lá, então vamos por partes aqui, fazer nosso cálculo algébrico da distância entre duas retas reversas. Então vamos considerar essa reta aqui como sendo a reta F, tá? Essa reta F, ela tem esse ponto aqui que é o ponto P1, tá? Esse ponto P1, ele pode ser escrito assim, né? P1 é x1, y, z1. Ele é um ponto da reta F. E a reta F, ela tem esse vetor diretor aqui, vetor U, que é esse mesmo que está aqui, tá? E vamos considerar também a reta G, essa reta aqui. Essa reta G, ela tem o ponto P2, tá? Que a gente pode escrevê-lo, né, de forma genérica, dessa forma, né? x2, y2, z2, que é um 2. E ela tem como vetor diretor esse Vzinho aqui, esse vetor V, que é o mesmo que foi copiado aqui. Então, o que foi feito? Foi, a partir de P1, foi copiado aqui o vetor diretor da reta F, que é o U, vetor diretor da reta G,
que é o V, tá? E foi construído o vetor P1, P2, tá? Foi construído o vetor P1, P2. Então, esse vetor P1, P2, ele vai ter aí, né, como para cálculo, né, x2 menos x1, né, e assim por diante, tá? É o cálculo da forma analítica aqui, né, da escrita analítica desse vetor, ok? Isso aqui vai ser utilizado posteriormente no cálculo. Bom, o que a gente tem então? A gente tem que a distância, né, a gente viu no vídeo anterior, a distância entre as retas G e F vai ser dada então pela altura, né? Pela altura desse prisma, tá? Desse paralelepípedo. Como assim? Seria basicamente a distância aqui, né? Baixado uma perpendicular a essas duas faces, né? Então, essa distância aqui, né? Esse tamanho desse segmento, por exemplo, aqui, né? Que é um segmento que passa por um ponto, um desses vértices aqui da face de cima, perpendicular à face de baixo aqui, algo desse tipo aqui, né? Isso aqui seria a distância formando aqui 90 graus. Bom, por um lado, a gente tem que pensando nesse prisma, né, a gente tem que o volume desse prisma, ele vai ser dado pela área da base vezes essa altura. Se a gente lembrar um pouquinho, né, a área dessa base, ela é dada pelo módulo do produto vetorial entre U e V. Isso aqui é a área dessa base, vezes a altura aqui, que é D, a gente consegue o volume. Por outro lado, né, pela interpretação geométrica do módulo do nosso produto misto, a gente tem que esse volume, ele é o módulo do produto misto entre U, V e P1, P2, tá? O produto misto, né, dá um valor numérico, o módulo disso é justamente o nosso volume desse prisma aqui que está em vermelho. Bom, igualando essas duas aqui, a gente chega que essa altura, que é justamente essa distância, ela pode ser calculada pelo módulo do produto misto desses três vetores, lembrando, o U e o V são vetores diretores das duas retas reversas, e o P1, P2 é obtido aí a partir de P1 e P2, um ponto em cada reta, dividido pelo módulo do produto vetorial dos vetores diretores das retas. Tá? Então, com essa fórmula aqui, a gente calcula a distância entre duas retas, quando no caso delas serem reversas, ok?